Dizem alguns que a última fronteira que existe é o espaço. Outros falam que esta fronteira final será a mente ou a própria consciência. Mas será que haveria uma real distinção entre todas estas dimensões do homem e do universo? Nós temos divulgado a cultura cósmica por diversos vieses, seja pelo aspecto da ascensão espiritual, ou então da civilização cósmica, e mesmo das tribos estelares, onde cada uma dessas realidades atende uma certa dimensão da expressão humana. Mesmo assim, nos perguntam às vezes se acreditamos nas naves. Vamos dizer então no que acreditamos. Acreditamos na semeadura das estrelas e na jardinagem cósmica. Acreditamos que a vivificação dos mundos animados teria sido feita por seres cósmicos egressos de antigos planetas. Acreditamos piamente que a única nave realmente capaz de varar a imensidão do universo e até de transitar entre as dimensões seja aquela da própria consciência construída através da iniciação espiritual. Acreditamos, sim, que o amor move o Sol e as outras estrelas, como disse Dante. Acreditamos na beleza dessa dança cósmica através do infinito, que também seria apenas uma tela de Maia, a lila divina que encobre o supremo jogo eterno da consciência. Acreditamos, por fim, que há momentos em que os seres inteligentes necessitam pensar e trabalhar sobre uma evacuação planetária, porque os mundos podem atravessar crises até terminais e por muitas razões. Porém, sabemos que estes seres não o fizeram através de abordagens passivas como aguardar a chegada de supostas naves exteriores meramente. Quando estes mundos passaram por processos de extinção, se organizaram missões para avaliar as possibilidades de migração para outros planetas. Acaso não é isto que, no fundo, nós estamos a fazer hoje aqui na Terra? Afinal, nós também estamos desencadeando aqui todo um novo processo de extinção. Mas, como ainda não havia tecnologia física habilitada para esta jornada, alguns concordaram ser necessário fazer um esforço espiritual para enviar missões através de naves de luz ou em corpos espirituais, especialmente de caráter grupal, porque eles descobriram que, desta forma, os trabalhos eram muito mais facilitados e mais gente podia dele participar. Tratemos agora, pois, deste assunto maior para a nossa evolução cósmica. Em primeiro lugar, consideramos muito pouco consistentes as aparições de naves físicas em nosso planeta. Podem haver várias explicações mais plausíveis para isto. Mais ainda, podemos tratar a possibilidade dessas presenças antes como extremamente temerária, como já tem afirmado o renomado cientista Stephen Hawking.
não temos nenhum motivo para acreditar na generosidade de detentores de potentes tecnologias físicas, mas por todo o contrário, sim, para temer muito. Por outro lado, parece que os indícios das naves espirituais se encontram, estas sim, realmente entre nós. Alguns ufólogos têm se debruçado já sobre esses registros antigos que, por simples analogias, se parecem realmente a naves físicas, causando assim confusão em muitas mentes. Mas, na verdade, aquilo de que tratam são, na realidade, mecanismos ascensionais, por assim dizer. Analisemos, pois, um pouco desta rica simbologia. Os veículos animais, alados ou não, dos deuses e dos semideuses, estão relacionados a iniciações, tradicionalmente simbolizadas através destes e de outros tantos animais. Tanto é assim que até codificamos uma completa hierarquia dos pássaros, extraindo símbolos alados de várias tradições para conformar uma maçonaria cósmica. Cremos que isso tem muito a ver com uma era regida pelo elemento ar, como é Aquário. Outras versões de naves aparentes são símbolos de esquemas esotéricos de iniciação, não raro elevados à categoria de deidades ocultas. Nesta linha encontram-se aqueles símbolos maias e náhuas que, para alguns, parecem cabines de naves, mas que representam, na verdade, o desabrochar da árvore da vida através da crucificação espiritual e pelo despertar pleno do coração, resultando no renascimento do ser através da iluminação. Encontram-se entre estes símbolos de síntese aquele do globo alado serpentino, que traz comumente efígies divinas, e também aquele do próprio caduceu de Hermes. E por que não lembrar, neste caso, da Vesica Piscis, que tem sido, inclusive, sempre tratada como uma nave para o nascimento dos deuses. Tais emblemas retratam e resumem as energias cósmicas, na forma de verdadeiras matrizes cósmicas de evolução, que têm sido inclusive retratadas como a própria ideia de Deus. Trata-se, pois, de um processo científico de criação de portais de libertação das energias terrenas e materiais, passo a passo, pelo conhecimento da formação das energias cósmicas. Tudo isto serve, não obstante, para alimentar a ideia da ascensão espiritual. A própria imagem das naves parece um apelo suficientemente eloquente para a própria tradição, nem que seja de maneira simbólica. A noção das carruagens de fogo criou uma corrente mística anterior à Cabala, que é a escola da Merkabah. Os textos talmúdicos falam da Merkabah como uma doutrina esotérica restrita sempre a poucos estudantes. Hoje em dia, também existem vários autores que trabalham proficuamente com a Merkabah e com a ascensão espiritual, como James J. Hurtak, Joshua David Stone e Drunvalo Melquisedeque, além, é claro, dos grandes teósofos, astrósofos e ocultistas como Alice Bailey e Danny Rudier. Nós mesmos somos autores de uma obra densa sobre o assunto. A partir de Merkabah, a Cúpula de Cristal, um trabalho que representa um importante marco em nossa trajetória como autores, culminando uma síntese de cerca de 100 obras recebidas e elaboradas,
e abrindo os caminhos para um novo grande ciclo de transmissões que culminariam, por sua vez, na síntese suprema da civilização cósmica, visando a implantação de uma nova cultura de ascensão paulatina no planeta. A presença dos carros voadores é, porém, uma coisa quase imemorial em muitas culturas. As antigas escrituras hindus trataram muitas vezes dos Vimanas, havendo referências a eles também no budismo e no jainismo. O Vaimanika Shastra é um tratado sobre ufologia védica canalizado no começo do século passado por um pandit hindu chamado Subbaraya Shastri, como matéria inspirada diretamente por um dos grandes 7 rishis antigos chamado Bharadvaja. Uns falam que as naves ali apresentadas não são sequer aerodinâmicas, etc. Algumas delas lembram, na verdade, aquele outro significado do termo Vimana, que é o dos templos, ou antes das naves dos templos, isto é, as suas cúpulas. E aqui nós teríamos uma visão paralela, simbólica e esotérica do tema, porque o templo simboliza um processo de formação e de libertação da alma. Tal como a pirâmide igualmente, e que, de resto, corresponde aos Vimanas enquanto cúpulas templares. Pois, como disse o Lama Padma Santen sobre a ação de consagração de um templo tibetano pelo seu mestre Shadu Rinpoche, aquele espaço foi transformado numa plataforma de lançamento para o infinito. Os Vimanas, como piramidologia, simbolizam já daí esta ascensão espiritual, as iniciações místicas no rumo da iluminação e até além. É sempre bom lembrar que a pirâmide não representa apenas uma hierarquia de ascensão, mas também um ponto focal de descenso, distribuição e irradiação de energias para a Terra. Também por isto, elas têm sido construídas nas latitudes centrais dos hemisférios. Além da parte supostamente técnica dos Vimanas, o Vaimanika Shastra trata das adaptações destas naves através das eras. Quer dizer, o material com que os Vimanas são feitos se transforma segundo a época do mundo. Tal coisa pode se revelar mais esotérico do que pode soar à primeira vista, especialmente quando descobrimos a matéria de que estes Vimanas são feitos nos diferentes períodos do mundo e das humanidades, e cuja natureza é semelhante à das hipóstases ou essências universais de toda a evolução espiritual, que são som, luz e amor. Ou, para seguir o texto, naves físicas na Idade de Ferro, naves tântricas na Idade de Bronze e naves mântricas na Idade de Prata. Com isto, se poderia saber com qual espécie de princípio podemos contar prioritariamente para procurar uma ascensão em cada época do mundo, e qual material deve ser empregado na sua elaboração. Existe aqui, portanto, uma indicação meta-arquitetônica, que prescreve aos seres construir os seus próprios veículos, e inclusive para as próprias sociedades humanas em seu conjunto, uma vez que o texto trata das eras metálicas do mundo. É bem conhecida, por exemplo, a prescrição dos Tantras para os tempos do Kali Yuga, embora este Vaimanika Shastra pareça trazer uma outra visão, que também merece ser considerada. Afinal,
Os Tantras são uma filosofia muito rica e plural, que objetiva realmente reunir elementos e recursos, como a técnica e a sabedoria. Se poderia associar especialmente a sua ritualística à Idade de Ferro, e aquelas magias mais psíquicas à Idade de Bronze. E o fato de não haver Vimanas na Idade de Ouro, segundo ele, sugere que as metas da evolução haveriam sido já cumpridas, por se tratar este de um período nirvânico. Observemos que o Apocalipse de São João também diz que na Jerusalém Celeste não haverá templo, substituído então pela presença viva de Deus. Afinal, Jesus mesmo já havia abolido o templo de Jerusalém, símbolo de uma certa etapa de formação da nação. Contudo, existe na profecia toda uma cidade simbólica, para expressar a plenitude da existência. Aliás, uma cidade que tampouco necessita dos luminares para irradiar, soa auspiciosa sob atmosferas adversas, na medida em que se possa tentar entender tais coisas mais literalmente. Na verdade, esta Jerusalém Celeste também é mostrada como descendo dos céus, o que não significa que seria uma nave, e sim uma revelação. Por outro lado, sabemos que as coisas evoluem, e que existem estágios ainda não atingidos na evolução humana. Podemos entender certos vazios nas categorias como lacunas de evolução. Por isto, sugerimos completar com um item eventualmente faltante, através da inclusão dos yantras ou das mandalas, como desenho do plano geral dos sistemas de evolução e dos próprios templos, stupas e, eventualmente, cidades. Então, já aqui surge a ideia do yantra como templo ou vimana. Afinal, o yantra sempre completa o tantra e o mantra dentro da tradição tântrica. A reunião destes dados nos remete a certas filosofias orientais sincréticas, especialmente ao lamaísmo do Tibete. Podemos evocar então os diversos nomes deste grande sincretismo, ou seja, Mantrayana, Tantrayana e Vajrayana. Estes nomes evocam, na verdade, os princípios esotéricos universais de som, luz e amor, e correspondem às iniciações dos planos físico, emocional e mental. O lamaísmo representa uma síntese final do budismo, na medida em que recolhe as informações desta grande reforma ou reconstrução espiritual e holística, que foi o budismo tibetano dentro do Oriente Profundo, reunindo sabidamente os restantes sistemas budistas, além de várias outras doutrinas tradicionais, como o hinduísmo, o xamanismo e o taoísmo. Por isso, podemos encontrar nele desenvolvidos todos os elementos da espiritualidade, ainda que muito permaneça esotérico ali. Assim, podemos ver nisto a combinação dos recursos do Vajrayana, como seriam as mandalas, os ritos e os mantras. Mandalas e yantras são o elemento que a tudo reúne através da simbologia, e que se mostra ademais como base para a arquitetura sagrada. E, à luz de todos estes conhecimentos, é possível levantar diversos estudos. Podemos avançar nisto tudo
analisando a estrutura das próprias mandalas, mais especificamente dos diagramas dos chakras, porque estes yantras trazem as informações mais esotéricas. As pétalas externas são o amor e o psiquismo. A geometria intermediária diz respeito à forma e à luz. E o mantra no núcleo representa o som e o poder. Num processo solar de irradiação ou iluminação, tudo começa no centro. Para depois ir organizando a periferia, como uma verdadeira mandala. O som gera a forma que manifesta o amor. Os efeitos de ressonância sonora, chamados cymatics, mostram como o som pode gerar formas. E frequências diferentes produzem também formações distintas. Estas formas induzem a símbolos, conceitos e sentimentos. A ideia de que no princípio era o Verbo, que é o Logos do Evangelho de São João, traduz autoridade e poder. Porém, tal coisa se refere especialmente a seres evoluídos. Esta abordagem solar se prescreve melhor a partir da iluminação, quando se possui a energia e a sabedoria necessárias para os processos de irradiação. O ocultista pode começar, porém, a trabalhar a sua cosmificação através das sucessivas yogas, originando o complexo dos yantras como cosmovisões organizadas. Então, princípios como mantra, tantra e yantra serviriam para construir ou agilizar os vimanas. Seriam os elementos dos vimanas esotéricos, tendo, porém, como fundamento os trabalhos com a luz, o som e o amor. E aqui devemos assinalar a importância do trabalho esotérico com a chama trina, como síntese de energias pró-iniciação. O tema soa, na verdade, consensualmente atual. É fácil notar que a geometria e o som estão muito presentes nos trabalhos de Hurtak. E a geometria também domina fortemente nos esforços de Drunvalo. Assim como, de certa maneira, em nossa obra sobre a Merkabah. Portanto, a questão da geometria, essência dos yantras, surge realmente como uma proposta positiva hoje. A cultura ascensional moderna está profundamente impregnada pela geometria. Não casualmente, Blavatsky teria declarado que a próxima chave da doutrina secreta a ser comunicada seria precisamente a sua chave geométrica. E ainda assim, não podemos deixar de ver nas profecias antigas muitas alusões a geometrias. Porém, nós temos também uma experiência bastante forte com os mantras enquanto motores de ascensão, dentro das práticas de meditação avançada, tal como temos realizado em diversas ocasiões, especialmente em grupos. Costumamos recomendar o trabalho dentro de cúpulas acústicas ou templos geométricos. Porém, o mais importante mesmo é a afinação musical do grupo,
e para isso prescrevemos treinamentos especiais, tal como foi trabalhado por nós no Gonpa Tushita, que organizamos na virada do milênio, dentro de um poderoso contexto de lutas mágicas, inclusive, e onde o regime especial de frugivorismo também forneceu ao grupo forças adicionais para praticar as suas elevadas meditações cósmicas. Também podemos mencionar que nossas práticas são geralmente tântricas, isto é, sintéticas, empregando os recursos que se oferecem no hinduísmo e no budismo tibetano, especialmente através de mantras especiais conectados aos chakras e, mais especialmente, à Kundalini mesma, como estrutura de ascensão. Em boa parte, as chaves corretas nos foram dadas pelas grandes mensageiras do plano da hierarquia de preparação da humanidade para a nova era, que foram Helena Blavatsky e Alice Bailey, além de Helena Roerich. Enfim, possuímos também obras que ensinam didaticamente as bases destes trabalhos com som, luz e amor, assim como as suas práticas unificadas. No trabalho da cura crística, por exemplo, onde resgatamos as práticas de cura espiritual da antiguidade, o princípio da doação surge como uma forma poderosa de amor ou de compaixão, pois esta doação de si pode incluir renúncias e cultivos especiais de energias. Trabalhamos também com mantras e grupos dentro de templos, tal como aprendemos diretamente dos mestres, que são os grandes peritos nas artes da cura espiritual. Então, os Vimanas seriam, de certa forma, uma metáfora dos processos espirituais, através do símbolo piramidal, numa linguagem adaptada aos tempos modernos, inclusive, além de poderem ser veículos sutis. A Vimanosofia busca tecer o nosso corpo de luz ascensional, pessoal, social e também planetário. Daí surge, porém, uma questão algo preocupante. Será que o Vimana Puspaka de Ravana, o demônio líder no Ramayana, denota uma capacidade de usar poderosos recursos sutis para o mal? Ora, tal coisa já seria de se esperar. Como informou Alice Bailey, o mal possui muitos poderes mágicos no plano material, através de pactos demoníacos sobretudo. Lembrando aqui que este Vimana não era realmente dele, e sim emprestado do seu tio Kubera, um semideus associado às riquezas, o que já nos colocaria, quiçá, numa certa ótica sociológica. A política é uma deformação da liderança espiritual. Com efeito, não podemos deixar de dar a este tema um tratamento místico e cultural. Acreditamos que os Vimanas védicos tenham muito a ver com a guerra astral. Muita gente trata a viagem astral como uma coisa banal, mas nós a consideramos como um poder importante, com implicações bélicas inclusive, seja na espionagem, como seria a intenção dos russos nas suas pesquisas sobre o assunto durante a Guerra Fria, ou em outras formas possíveis ligadas à magia e à feitiçaria. Neste sentido, outra literatura que trata muito do tema da viagem astral e, por decorrência da ascensão, com requintes de técnicas e de informações, é aquela de Carlos Castaneda e de suas parceiras de senda, que teriam acessado elevados conhecimentos esotéricos através de supostas linhagens de sábios toltecas, videntes e guerreiros espirituais, que se organizavam sob complexos contextos místicos, por vezes de grande antiguidade, permanecendo sob contínuos experimentos e provações, guiados por mestres e benfeitores em verdadeiras batalhas mágicas de poder contra outros feiticeiros e entidades astrais, ou apenas acessando outras tantas dimensões misteriosas, até chegar o grande dia da libertação final, que era geralmente coletiva.
Uma coisa interessante ali é que a viagem astral claramente prepara os caminhos para a ascensão espiritual, a qual era quase sempre buscada em grupos. Geralmente encontramos na literatura esotérica a ascensão como um processo de alta iniciação, envolvendo elementos de pós-iluminação, algo praticamente supra-humano, portanto. Porém, a viagem astral já representa um dom bastante natural, que ainda assim confere certos poderes ao ser humano, estando bastante ligada a este mundo físico, se assim se quer. Acreditamos que este dom tenha sido retirado correntemente da humanidade pelos maus usos praticados na Atlântida. Segundo os relatos esotéricos, depois que os Atlantes desenvolveram bastante a magia astral, entre outras formas de feitiçaria, os magos acabaram dando as suas mãos ao poder temporal, criando reinos de terror extremamente apavorantes e aprisionantes para a humanidade. E foi por coisas assim que os bruxos começaram a ser perseguidos a partir daquela época, e o próprio ocultismo se tornou meio amaldiçoado desde então. Temos razões para crer que o Avatar Rama, protagonista do Ramayana, viveu na época Atlante, ou senão, na própria Atlântida geográfica. Os Atlantes eram sobretudo mestres dos poderes psíquicos, e com isto eles desenvolveram muito o corpo astral. E a Atlântida culminou numa grande catástrofe, em meio ao dilúvio das águas, para purificar toda aquela situação. Como a Bíblia também assinala, destacando a queda dos antigos heróis e gigantes do espírito. Mas grande parte das forças da Loja Negra ainda hoje existentes remontam àquelas antigas raças. Podemos dizer então que a projeção astral é uma importante semente da ascensão espiritual. A projeção nos dá muita informação e convicção sobre a imaterialidade das coisas e a soberania da consciência, e ela pode ser cultivada já na infância ou na juventude, porque é uma coisa muito natural. O jovem que tem esta experiência naturalmente irá se dirigir para caminhos mais equilibrados e tratará de cultivar valores mais refinados. Então, o que nós temos até aqui, afinal, sobre este tema da ascensão e dos Vimanas? Temos belos relatos em literaturas supostamente edificadas sobre tradições, sejam as do Grande Oriente, como as da Índia, dos hebreus e os mitos gregos, sejam as deste extremo ocidente, como as dos toltecas. E temos a firme convicção de que muitas outras sociedades tradicionais e esotéricas procuraram debruçar-se sobre este estranho tema da ascensão espiritual. O budismo, por exemplo, possui muitas doutrinas esotéricas, e aquela do corpo de arco-íris parece sugestiva. Além das contribuições dos nossos autores modernos, é claro, muitas vezes conectados às hierarquias espirituais ascendidas. Vale então notar aqui que existe sempre algo em comum entre todos estes relatos: a presença de um espírito altivo, aguerrido e determinado em todos estes processos e tradições, desde as batalhas épicas do Antigo Oriente, passando pelas nobres linhagens dos profetas de Deus, desde Abraão e Moisés até Elias e Jesus, assim como as lutas mágicas e as ousadas investigações dos guerreiros toltecas, e quem sabe também da parte dos nossos modernos autores. Por isto, acreditamos que uma das grandes mensagens que essas informações têm a nos trazer é que tais conquistas apenas são realmente acessíveis para os espíritos guerreiros, para aqueles que se encontram seriamente numa senda de conquistas interiores e universais.
O Ramayana descreve uma batalha mágica que acontece dentro de um processo social do tipo da iniciação coletiva, resultando na destruição de um reino de terror que oprimia a sociedade. O envolvimento de um grupo de guerreiros espirituais com uma boa causa parece haver cativado, então, a simpatia das mais altas entidades espirituais para empreender uma grande batalha contra adversários poderosos. Em última análise, a própria Loja Negra Planetária, e assim finalmente assegurar os resultados necessários. Neste aspecto, os seguidores do bem também aprendem que devem associar-se às forças secretas do mundo, no caso, aquelas de natureza luminosa, responsáveis pela evolução equilibrada do planeta. Cabe observar igualmente, porém, o papel central do casal sagrado Rama e Sita neste épico, onde Sita, capturada por Ravana, demove o seu amado príncipe a lutar resolutamente pela destruição deste reino do mal, ao invés de simplesmente libertá-la através de seu general Hanuman. E isso sinaliza um comportamento típico dos grandes bodhisattvas e das verdadeiras almas gêmeas. Pois todas estas coisas também podem acontecer no campo individual, onde a determinação de servir com todas as nossas forças podem nos conduzir por experiências desta natureza. O encontro com as verdadeiras forças das trevas, que também atuam nos mundos sutis, é um sinal importante do nosso crescimento. Como disse o mestre Moria, Manu, ou mentor interno da nova raça raiz, os dois pilares das grandes conquistas são o mestre e o inimigo. Somente o mestre pode nos fazer olhar na direção certa, que começa por saber olhar para dentro de nós mesmos, ali onde estão a nossa luz e as nossas trevas. Do contrário, sairemos por aí apenas brincando de guerreiros, onde nada mais seremos do que candidatos a tiranos e a hipócritas, como fazem tantos que militam na política ordinária. Todos os grandes mestres e iniciados passaram pelo enriquecimento da experiência astral, não apenas como um poder pessoal, mas sobretudo como um processo de colaboração com as forças invisíveis da Terra. Porque é no invisível, ou no mundo das energias, que reside a suprema verdade das coisas, como talvez a ciência moderna esteja começando a compreender. E neste quadro, não são apenas embates com os grandes adversários da luz que são experienciados, mas também o contato com diferentes hierarquias espirituais luminosas, para as mais diferentes finalidades de serviço e de crescimento, às vezes até em meio às maiores provações. E assim ocorrerão curas e premonições, visões e evidências, viagens astrais e teletransportes. Como guerreiros, somos empoderados pelos anjos para as grandes batalhas. E um dos altos contatos obrigatórios que o iniciado tem neste caminho é com o próprio rei do mundo, Sanat Kumara, que se apresenta ao iniciado na sua terceira iniciação, a fim de reforçar a sua senda na luz sob diferentes aspectos. E o grande objetivo de tudo isto é dar acesso a novas energias e fazer de nós mesmos pessoas melhores ou até novas pessoas, trazendo também para a Terra as novas energias e informações necessárias para as sociedades da nova era. Mesmo porque nós estamos criando uma raça raiz cujos mentores espirituais, os Chohans ou senhores de raio, serão mestres dos caminhos da ascensão. E para já irmos finalizando, queremos observar que um dos grandes mensageiros clássicos da Merkabah foi o profeta Ezequiel, e geralmente são suas as descrições mais detalhadas da carruagem celeste que possuímos. Então,
E para arrematar as nossas ilações, devemos dizer que a imagética desta Merkabah, com rodas ou vórtices entrosados, cristal, arco-íris e seres tetramorfos, além da imagem de Deus ou do Messias, é claro, cuja presença cabe cultivar em qualquer caminho espiritual, remete ao mesmo simbolismo do caduceu, o qual é, naturalmente, idêntico em essência à criptografia cabalística de Yod-He-Vav-He, o nome divino impronunciável, ou o tetragramaton da Cabala. Este carro de Deus, que é bem como os Vimanas espirituais, corresponde assim também à Kundalini e à árvore sefirotal, assim como a certos mantras mais ou menos conhecidos e ao onipresente globo alado serpentino ou o farohar, entre vários outros símbolos afins de evolução e de ascensão. A Merkabah é, assim, Deus revelado, por assim dizer, ou antes, o caminho que a ele conduz, capaz de ser acessado pelo conhecimento dos seus mecanismos e energias. Numa outra oportunidade, buscaremos detalhar melhor estes grandes mistérios. Ezequiel também é famoso pela descrição do segundo templo de Jerusalém, o qual sempre inspirou muito a maçonaria, ornado de simbolismos míticos que remontam ao paraíso original. Porém, São João Evangelista, que apresentou no seu Apocalipse uma verdadeira síntese dos mitos e das profecias do Velho e do Novo Testamento, mostra já a profecia não mais como um templo, e sim como uma cidade, simbolizada pela Jerusalém Celestial. Antigamente, havia uma supervalorização do templo, e isto remonta, de certa forma, à Atlântida e ao estágio pastoril da cultura. No ciclo ário seguinte, contudo, começou fortemente o trabalho das cidades, e pouco a pouco se foi passando a mostrar os paraísos sob formas urbanas, simbólicas ou mais do que isto. Cidades existem desde a Atlântida, poucas mais haviam. Depois, na Aryavarta, é que elas se multiplicaram, até chegar aos nossos dias, onde elas dominam totalmente o cenário mundial, de uma forma até caótica. Porém, o enquadramento ário era solar ou harmonizador, e o novo enfoque agora será cósmico ou criador. A ascensão coroa as realizações do indivíduo através de uma libertação cósmica, mas a Cidade da Luz socializa essas conquistas através de instituições espirituais e holísticas, assomando-se assim como um grande caminho do coração. Todo o universo conspira para isto. Ele deseja ver a libertação de muitos e a redenção do planeta. É para isto que os mestres, em última análise, vivem e que, inclusive, possibilita as suas realizações cósmicas. Servirem de faróis para uma vida maior. Porque a libertação de uns é a semente da libertação de todos. E quero dar aqui a garantia de que teremos sucesso por fim, através disto. As novas naves terão pleno sucesso, porque estão totalmente alinhadas com a lei cósmica. Porque a lei das leis, já dizia Blavatsky, é a lei da compaixão, e com isto teremos todo o auxílio possível do universo. Assim, a civilização cósmica será o jardim de onde surgirá a nova árvore da vida, o novo modelo de humanidade. As cosmópolis serão naves e chakras sociais, irradiando luz e redimindo a Terra. Portanto,
já não estamos a dizer para que as pessoas se preparem para a chegada das naves. O que estamos a dizer é que as naves são ou resultam da vossa própria preparação para esta ascensão, inclusive através destes vórtices de ascensão grupal que são as cidades cósmicas. Trabalhemos, pois, pela cultura cósmica. Apesar de tudo, nós lamentamos pela Terra, mas também somos filhos do universo, e este pode ser o nosso compromisso maior. Quem sabe, a partir dali, poderemos encontrar as forças necessárias para alcançar novas vitórias para todos, como parece, inclusive, ter acontecido com os Atlantes do Ramayana e seus Vimanas. Enfim, nós temos ainda a chance de promover a Aurora Galáctica.